Então, a gente parte para a revisão da literatura. A revisão da literatura ela acabou se tornando um mapeamento sistemático, que ele foi publicado como um capítulo de livro do livro Computer Games Development, do Dr. Branislav Sobota, da editora Intech Open. Está aí a referência Mendes et al., 2022, foi em 6 de março desse ano. E o título é o uso de jogos sérios para aprendizado, né, de ressuscitação cardiopulmonar. É uma revisão, é um mapeamento sistemático, né, da literatura e os autores envolvidos. Então, partindo para o mapeamento, que é a nossa revisão, as bases consultadas foram a base do SB Games, do Simpósio Brasileiro de Jogos, do I3E, do Google Acadêmico e o portal da CAPES, nas seguintes bases: a PubMed, a Scopus, a Advanced Technologies, a Aerospace Database, a Directory of Open Access Journals, que é do AJA, a Web of Science, Springer Link, Sage Journals, a ERIC e a ACM Digital Library. As palavras-chave, né, que eu utilizei, em português, jogos sérios, em inglês, Serious Games, em português, RCP, em inglês, CPR, a ressuscitação cardiopulmonar, Cardiopulmonary Resuscitation, SBV, em inglês é BLS, que é Basic Life Support, que é o suporte básico de vida. Aqui está a estrutura, né, utilizada no Google Acadêmico e no I3E, e no portal da CAPES foi essa outra estrutura aqui, porque foi onde a gente encontrou os trabalhos com siglas parecidas, por exemplo, como o Pull Resource, é a mesma CPR, né, a mesma sigla aqui do Cardiopulmonary Resuscitation em inglês, e o Biomedical Laboratory Science é a mesma sigla do BLS em inglês, que seria o Basic Life Support. Então, eles foram excluídos, né, na string. Eu utilizei a ferramenta START, da UFSCar, para organizar todo o material pesquisado, e os estudos selecionados eles foram consolidados numa planilha do Excel, também ajudou a gerar os gráficos. Os critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de inclusão foram 4, e os de exclusão também foram 4. Os de inclusão foram estar dentro da margem temporal dos últimos 5 anos, de 2016 a 2021, pertencer à disciplina de enfermagem, ciência da computação e medicina, especificamente no portal da CAPES, que pede esses itens, né? Conter relação com a ressuscitação cardiopulmonar, o RCP, trabalhos acadêmicos em língua inglesa e português do Brasil, que são os que eu conseguiria identificar e ler o conteúdo todo de forma eficaz. Os critérios de exclusão, né, que também são 4, seria ser do espectro de game, esporte físico, né, games, né, físico, futebol, sei lá, xadrez não, né, tênis, enfim, que sejam de forma física e não digital. Conter o termo, né, como eu falei anteriormente, como por resource ou Cascade Pose Regression, que seria referente à sigla do CPR e não bateria com Cardiopulmonary Resuscitation. O outro seria conter o Biomedical Laboratory Science, que a sigla seria idêntica ao BLS, que é o Basic Life Support, que é o suporte básico de vida, e não ser uma implementação gamificada, né? Nós queríamos que fosse um jogo digital, então se não fosse, seria descartado, e foi descartado. Então, aqui segue o processo de seleção dos artigos, né, elaborados. Nós identificamos 238 publicações, né, tem a listagem aí no Google Acadêmico, no portal da CAPES, no I3E, no repositório da SB Games. Os duplicados foram removidos, os rejeitados devido ao critério de exclusão foram 103, e aí partimos para 75, que foram selecionados para a etapa de extração dos dados. Nessa etapa de extração, nós excluímos dos 75, 36, por eles não atenderem os critérios de inclusão e serem de meta-análise, e também não atendia o tema da pesquisa. E, por fim, nós ficamos com 35 artigos que foram revisados por pares. E aí os critérios de seleção e identificação de qualidade. Se o estudo utilizava voluntários para testar a eficiência do ensino do software, se o estudo trata especificamente de suporte básico de vida com foco e RCP, né, por conta dos acrônicos que apareceram, e outros temas dentro da área da saúde, que podem parecer confusos e se misturam. Se há detalhamento de como foi construído o software, com informações da plataforma, a ferramenta utilizada, uso de técnicas de inteligência artificial, e assim como hardwares complementares à aplicação.
Então, aí nós temos os resultados encontrados em análise. Essa primeira figura é a quantidade de publicações por continente, que mostra que, majoritariamente, né, 12 trabalhos foram identificados na Europa. Em segundo lugar, veio a América do Sul, com 9 trabalhos. Em terceiro lugar, a Ásia e, consequentemente, né, as outras regiões. A revisão, né, seguindo os resultados encontrados em análise, aqui a gente tem a quantidade de publicações por ano, que mostra que os anos mais prolíficos, né, que tiveram mais pesquisas encontradas desse tema, foi 2019 e 2020. Essa pesquisa, esse mapeamento sistemático, né, a pesquisa dentro das bases foi feita até o mês de julho de 2021, por isso eu não tenho os dados de 2022. As plataformas utilizadas foram, né, em primeiro lugar, dispositivos móveis, que são os celulares, né, Android, iOS. Em segundo lugar, né, por um ponto de diferença, o PC, então de 12 e 11, né, com dispositivo móvel com 27,9% e o PC com 25,6%. Em terceiro lugar, os óculos de realidade virtual, RV, e aí eu elenquei os que tiveram mais trabalho reportado, né, identificado dentro desses 9. Foi o HTC Vive, o Oculus Rift, mais o Go, e o Microsoft HoloLens, que eles são, né, da modalidade Head Mounted Display, né. Aí tem a foto aqui da moça usando o HTC Vive como exemplo. A outra figura aqui é a presença de voluntários do estudo, que são, né, faz parte de um dos critérios de qualidade, e 74%, né, dos estudos mostrou que, né, tinha voluntários para validar o software, né, o uso, e 9 trabalhos não tinham, então 25%. Aqui na figura o rapaz usando o Oculus Rift. Então, os resultados encontrados em análise foram que 8 estudos explicitaram o uso do motor de jogos Unity 3D. Um estudo, ele mencionou o uso do Microsoft Visual Studio C#, esse estudo era de japonês. Um estudo fez uso da ferramenta RPG Maker VX, que era de Taiwan. Não a ferramenta, não o estudo, é de Taiwan. Um estudo fez uso da Unreal Game Engine, mas utilizando em conjunto o hardware do Oculus Go. Esse estudo foi na Austrália. E 29 informaram a plataforma utilizada, como mostrou no gráfico anterior, e 9 estudos fizeram uso, né, da realidade virtual dos dispositivos. Dispositivos de realidade virtual, eles requerem um alto valor de implementação por conta do custo para fazer a aquisição dos equipamentos, né? Então, as lacunas encontradas foram que a ausência de pesquisa acadêmica referente a jogos comerciais, para futuros trabalhos, uma revisão focada em uma única plataforma, né, talvez uma revisão focada só em dispositivos de VR, uma revisão focada só em jogos para PC e uma focada só em dispositivos móveis. Notou-se também a necessidade de mais revisões sistemáticas nesse campo de estudo, que ele se mostrou ainda um campo vasto a ser desbravado. Foi identificada também a necessidade de uma curadoria de jogos disponíveis nas lojas digitais com uma validação acadêmica. As melhorias nesse trabalho seria expandir as bases com a finalidade de encontrar mais trabalhos na América Latina. Uma solução seria incluir trabalhos na língua espanhola. Aplicação de pesos nos critérios de avaliação para definir a qualidade dos estudos selecionados. A área de jogos com foco em saúde, ela é relativamente nova, o que abre campo para diversos estudos. Aí eu abro um parênteses aqui que ela é relativamente nova, por exemplo, o evento do SB Games, apesar de já estar quase no seu 20º ano, só há 4 anos que ele tem uma trilha focada na área de jogos para a saúde, né? E o SEGA-A, que é o evento internacional, ele só tem 9 anos, né, de edição, né, 9 edições. Então, é uma área relativamente nova, né, com bastante campo a ser estudado. Também há espaço para pesquisa utilizando os periféricos de dispositivo de VR, que eu mencionei, e também sensor de movimentos, o Kinect, que apareceu na pesquisa, o uso de Arduino e do eBalance Board. Mas o Kinect da Microsoft, né, que era do Xbox, e o eBalance Board, que é da Nintendo, eles já estão em desuso, né, porque não são mais fabricados pelas companhias respectivas. Então, talvez a tendência seja o foco em dispositivos de realidade virtual, né, os óculos. Esse mapeamento ele só foi possível ser publicado graças a uma, né, colaboração de
crowdfunding, né? Fundo, crowdfunding em inglês e em português, financiamento coletivo. Então, eu queria aproveitar nesse intervalozinho, né, antes de avançar para a metodologia, e agradecer a todas as pessoas que contribuíram, colaboraram, compartilharam e apoiaram financeiramente que esse trabalho fosse publicado. Então, meu muito obrigado. Somente aos familiares, amigos, ex-colegas de trabalho e desconhecidos da internet.